Eu não sei se você tem percebido a movimentação que está ocorrendo no Brasil das farmácias migrando para os supermercados. Eu, que venho direto nesse perfil, falar sobre automedicação, sobre uso racional de medicamentos, tem várias vertentes que a gente precisa discutir sobre essa preocupação com a saúde pública brasileira. Tem essa migração de farmácia para supermercado. De pouquinho em pouquinho, as farmácias estão saindo de espaços que eram externa ao supermercado e estão migrando para os supermercados. Essa forma de mercadológica, essa visão que está sendo mesmo implantada na sociedade, que medicamento é algo de bem comum, ela é preocupante, ela promove o uso racional de medicamentos, ela traz consequências de mais intoxicação, mais mortes por automedicação, traz consequências que vão ser irreversíveis no futuro. Eu me preocupo muito não somente com esse aspecto, mas também com os empreendedores. Antes, o que a gente tinha como desafio? As farmácias que eram de rede, as ZIL da vida, né, as vermelhinhas que estão praticamente em cada esquina dos bairros do nosso país, e as outras azulzinhas, que eu não vou citar nome aqui, elas estão em cada esquina. Tem farmácia e mais farmácia, e a realidade da população ela não muda. O que acontecia antes, quando se tinha apenas essa explosão de redes de farmácia? Que o empreendedor que quer fazer um diferencial, como farmacêutico, está ali dentro da sua farmácia, está pagando os impostos, está tudo regular com a vigilância sanitária, com o seu conselho, eles não têm como competir, é inviável se competir com uma farmácia de rede. Não tem como. Primeiro que os impostos são absurdos. Para tudo é uma taxa, tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar as taxas. O empreendedor no Brasil, de farmácias de pequeno porte, farmácias comunitárias, eles estão sufocados, muito sufocados. E com a inserção das farmácias nos supermercados, o que a gente vai perceber? Os microempreendedores vão ser desmoronados. Isso é nítido, isso é nítido. Com o passar do tempo, daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, vai ter uma enxurrada, já está acontecendo, mas vai ter mais ainda farmácias fechando. E aqueles microempreendedores que estão querendo realmente colocar a serviço da comunidade o que aprenderam lá na graduação, sendo farmácia e estabelecimento de saúde, como é para ser, isso vai ficar só na teoria. A farmácia ela vai continuar sendo um estabelecimento de saúde, mas disfarçado. Aqui, quando uma farmácia ela chega num supermercado, tem algumas coisas que a gente precisa observar. Vamos supor, estou lá comprando um arroz, estou comprando um feijão, estou comprando uma carne e tem uma farmácia ali ao lado. O Brasil ele não está preparado para lidar com essa questão. O Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo. É um dos países onde tem mais problemas, mortes com consequências do uso irracional de medicamentos. E as farmácias dentro do supermercado colocam para a população o entendimento que medicamento é algo de bem comum. Eu posso ir lá, pegar numa prateleira, utilizá-lo como bem entender, sem a consulta prévia de um profissional farmacêutico. Coloca o farmacêutico de escanteio. O farmacêutico, à medida que isso cresce, coloca o farmacêutico fora parte dessa linha de cuidado. No Brasil, tem pessoas que vão dizer, mas isso já acontecia em outros países, mas isso sempre existiu. Realmente, posso concordar. Só que na nossa sociedade, nós não estamos prontos para lidar com essa situação. É uma questão de saúde pública. Nós não temos um público, nós não temos uma sociedade preparada para lidar com a inserção de uma farmácia dentro do supermercado. Porque o brasileiro, ele ainda sempre fala aqui no meu perfil, aparece uma fake news, o brasileiro vai no caminho. Aparece uma trade, o brasileiro vai junto. Aparece um medicamento que promete milagres, o brasileiro vai junto. Isso diz muito sobre a educação em saúde da nossa população. Isso diz muito sobre o papel mínimo que o farmacêutico está fazendo dentro da sociedade. Não porque o farmacêutico ele não tem interesse em fazer isso, mas porque a indústria farmacêutica ela é muito mais forte do que a nossa intenção em cuidar, do que a nossa intenção em colocar em prática o uso racional de medicamento.
Nessa semana, eu vi várias reportagens que uma rede aí de supermercado começou a inserir as farmácias dentro dos supermercados. E conjuntamente com essa inserção, vai ter mais mortes por medicamento sendo usado de forma correta, vai ter mais o entendimento que o farmacêutico ele é desnecessário. Esse é o resultado final dessa catástrofe que está acontecendo. O que eu quero deixar para você que me escuta, que tem um empreendimento, que está estudando na área da saúde, você precisa já pensar como que vai ser o mercado de trabalho daqui a uma década, para que você possa se precaver, para que você possa se organizar profissionalmente para lidar com esse novo desafio profissional, que é estar em um ambiente onde cada vez mais a indústria ela tenta colocar o farmacêutico numa posição de menos importante, de submissão, de não estar em contato com o paciente. Apesar de nós estarmos ganhando evidência da sociedade, de termos o resgate das nossas atribuições clínicas, a sociedade ainda não conhece o papel do farmacêutico. Invista em conhecimentos que fogem desse mercado. Tentem ali evoluir para ter habilidades e competências que você não consiga necessariamente ficar preso a esse mundo. Porque o mercado ele está mudando, mais profissionais vão estar insatisfeitos com essa lida do mercado, mais profissionais vão estar esgotados. O que eu quero te dizer é, existe ainda muito espaço pouco explorado pelo farmacêutico. Nós temos mais de 135 áreas de atuação, algumas pouquíssimas exploradas. Tente verificar de uma forma mais crítica. Não se deixe abater por essa situação do momento. Encare isso como uma oportunidade de sair da sua zona aí de conforto, mesmo não estando com um cenário ideal. A gente fala sobre piso, a gente fala sobre algumas questões travadas até com o próprio Conselho Federal de Medicina, que recentemente o Conselho Federal de Medicina colocou um documento, que eu vou colocar depois comentar com vocês sobre isso, um parecer número 13 de 2026, que ele diz lá expressamente que em algumas situações o farmacêutico não é preciso contratar farmacêutico. O Conselho Federal de Medicina ele quer colocar como se o médico possuísse habilidades, competência, esse domínio, essa destreza em saber lidar com o medicamento. Inclusive colocando o médico como o responsável técnico de clínicas em determinadas situações, como tendo habilidades e competências para dispensar, para controle de psicotrópico, para gerenciamento da farmácia. Não desanime, não desanime. E sempre que verificarem situações que não estão em alinhamento com aquilo que você pensa sobre o futuro profissional, não desanima, só reorganize a rota, tente verificar alguma coisa que você é bom naquilo, que consegue fazer, que você consegue cuidar do paciente, porque alguns interferentes que ocorrem na sociedade, eles fogem do nosso controle e até da nossa alçada de resolutividade. Mas o nosso papel também é sermos mais presentes, usarmos as nossas redes sociais para falarmos mais sobre o nosso papel, para trazermos discussões que a sociedade não conhece. É falar que o farmacêutico ele está lá na indústria de cosmético, na indústria de medicamento, no controle de qualidade, na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, nos hemocentros, nós estamos nas análises clínicas, nas análises toxicológicas, na docência, na educação, nós estamos em todos os lugares de cuidado em saúde na sociedade. Não desanime, não desanime. Essa migração de farmácia para os supermercados coloca, para mim, uma forma muito clara e evidente que, se isso se consolidar, você precisa organizar as suas rotas profissionais. Porque a sociedade ela está sendo empurrada para uma interpretação de que o profissional farmacêutico ele é um entregador de caixinha, desconsiderando tudo aquilo que a gente construiu em décadas, em vida de estudo, em uma vida imersa em estudos. A sociedade ela precisa conhecer você, profissional da saúde, ela precisa conhecer você enquanto profissional da saúde. Não desanime, mude as rotas, observe se realmente empreender é para você, se você precisa dar uma pausa e recomeçar, tratar de algo que você domina, seja nas práticas integrativas e complementares, seja na estética, seja nas análises, se reinvente. Só não deixe que esse cenário caótico tire de você
a grandeza do que você é, que é um profissional da saúde, qualificado, e que a gente não pode se calar nesse contexto que está acontecendo hoje no nosso país. Fique atento, não desmorone, porque a farmácia, sim, é um curso promissor, por isso que alguns conselhos, principalmente o Conselho Federal de Medicina, bate tanto na tecla com o farmacêutico, porque a gente é uma ameaça, porque a gente domina a farmacologia, porque a gente sabe analisar a prescrição, porque a gente sabe cuidar de paciente, porque a gente entende de interação medicamentosa, porque a gente sabe falar com propriedade sobre fármaco, porque a gente sabe exatamente o nosso papel dentro do contexto do cuidado em saúde.